Quem trabalha com cibersegurança sabe, é um verdadeiro mar de siglas, frameworks, regras, pode parecer bem confuso, né? Mas a verdade é que existe uma lógica muito clara e complementar por trás de tudo isso. Hoje a gente vai desconstruir os 3 pilares da defesa moderna e mostrar como eles se unem em uma estratégia única e, olha, muito poderosa. Então, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, vamos entender o objetivo em comum desses frameworks. Depois, a gente mergulha de cabeça na ameaça com o Mighty ATTK, parte para a ação com syscontrols, sobe para a gestão com o NIST CSF e, no final, a gente amarra tudo numa estratégia de defesa coesa. Vamos lá? Primeiro ponto, então. Para entender como esses frameworks funcionam juntos, vamos usar uma analogia que ajuda bastante: a construção de uma fortaleza digital. Pensa nisso. Cada framework tem um papel crítico, insubstituível, na hora de defender essa fortaleza contra invasores. A lógica é mais ou menos essa. O MIT ATTK é o seu serviço de inteligência. Ele te dá o dossiê completo, detalhando exatamente como o inimigo ataca. Os syscontrols são as plantas dos engenheiros, dizendo como construir as muralhas, as armadilhas, as defesas. E o NIST CSF? Bom, ele é a grande estratégia do Rhino, alinhando toda a segurança com os objetivos do negócio e com a tolerância ao risco. Ok, vamos começar pela inteligência, então. O Maitre ATT, e isso é crucial entender, não é uma lista de controles ou de coisas para fazer. Ele é a enciclopédia definitiva sobre o comportamento dos adversários. Ele nos diz o que eles realmente fazem lá fora. O nome já entrega o ouro, táticas, técnicas e conhecimento comum do adversário. É, na prática, um catálogo global, todo baseado em incidentes reais, que permite que a gente fale a mesma língua que os atacantes e, o mais importante, entenda profundamente os métodos deles. E a estrutura do ATTIC é super hierárquica e lógica. Começa com a tática, que é o porquê, o objetivo do atacante, como, por exemplo, acesso a credenciais. Depois vem a técnica, que é o como ele faz isso, digamos, usando um interpretador de script. A subtécnica detalha ainda mais, tipo usando PowerShell. E por fim, o procedimento é o exemplo do mundo real de como um grupo de ameaça específico usou esse método na prática. E vale lembrar que o framework não é estático, ele está sempre evoluindo. A versão 18 que está para chegar representa uma mudança fundamental. Ela está transformando o ATTIC de um modelo descritivo para um framework de engenharia totalmente operacional. É uma virada de chave. A principal mudança aqui é o foco. Antes, a gente tinha um bloco de texto descrevendo o que procurar. Agora, com objetos como Detection Strategies e Analytics, temos uma planta de engenharia legível por máquina. A telemetria, que antes era meio vaga com fontes de dados, agora é explícita. O que isso significa? A gente sai de uma base de conhecimento para consumo humano e entra numa planta de engenharia. Em vez de só saber o que procurar, a V18 nos dá o projeto de como construir a detecção em escala. Bom, se o ATAC nos diz o que o inimigo faz, como é que a gente constrói as defesas? A resposta para isso está nos CIS Controls. É a abordagem prescritiva, prática, para a gente mitigar essas ameaças. O framework foca em 18 controles de segurança críticos. E não são sugestões teóricas, não. São ações defensivas de altíssimo impacto, priorizadas com base em dados de ataques reais. A filosofia é bem simples. O ataque informa a defesa. A melhor parte dos CIS Controls é que eles respondem àquela pergunta: ok, por onde eu começo? A resposta está nos grupos de implementação, os IGs. O IG1 é a higiene cibernética essencial, com 56 salvaguardas, que são o básico obrigatório para toda a organização. O IG2 e o IG3 adicionam camadas de defesa para empresas com mais complexidade e que lidam com ameaças mais sofisticadas. É um caminho muito claro e escalável. E o CIS é bem mais que uma lista, é um ecossistema completo. Ele oferece um ciclo contínuo de gestão. Você usa o RAM para justificar o investimento, o CSAT para acompanhar o progresso, os benchmarks como guias técnicos na hora de implementar e, por fim, o CAT para validar as configurações automaticamente. É um programa de gestão de ponta a ponta. Certo, já vimos a ameaça, já vimos a ação. Agora vamos para o nível mais alto, a estratégia do reino. O NIST Cybersecurity Framework não é sobre ameaças específicas ou controles técnicos. Ele é a linguagem que a gente usa para gerenciar e comunicar cibersegurança como um risco de negócio. O núcleo do CSF 2.0 são as 6 funções. As 5 originais todo mundo já conhece: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Mas a grande novidade, o que muda o jogo, é a função governar.
Ela eleva a cibersegurança, centralizando a estratégia, a política e a supervisão lá no topo da organização. E o progresso aqui é medido pelos níveis de implementação, os tiers. Eles funcionam como um modelo de maturidade. Uma organização pode estar no nível 1, parcial, onde tudo é reativo, ou pode evoluir até o nível 4, adaptativo, onde a segurança é preditiva e melhora continuamente não só a própria postura, mas a de todo o ecossistema. A metodologia central do NIST para fazer isso acontecer é brilhante de tão simples. O uso de perfis. Pensa assim, o perfil atual é uma foto de onde a gente está agora. O perfil-alvo define onde a gente quer chegar, com base nos objetivos do negócio. Quando a gente compara os dois, pronto, temos uma análise de lacunas que gera um plano de ação super priorizado. Simples e poderoso. E agora, chegamos ao momento de unir todas as peças. Ameaça, ação e gestão não podem ser silos separados. São engrenagens de uma mesma máquina de defesa que precisam rodar em perfeita sincronia. Resumindo, a lógica é essa. O NIST CSF define a estratégia de risco e o nosso perfil-alvo. O MITRE ATT&CK alimenta essa estratégia, identificando quais táticas e técnicas do inimigo são mais relevantes. E os Sys-Controls entram com um plano prático, com as ações priorizadas para a gente mitigar essas ameaças e, de fato, alcançar o nosso objetivo. A conclusão, então, é bem clara. A questão não é escolher um ou outro. Esses frameworks são ferramentas complementares, essenciais. Dominar como usar o NIST para estratégia, o ATT&CK para inteligência de ameaças e o SIS para implementação é isso que define um profissional de segurança moderno e eficaz. Isso nos deixa com uma reflexão final. Uma defesa robusta depende desse equilíbrio perfeito entre entender a ameaça, executar ações concretas e gerenciar o risco de forma estratégica. A questão que fica no ar é: esses três pilares estão realmente sincronizados e trabalhando juntos numa estratégia de defesa eficaz?